com vocês, meus amores? Hoje eu estou aqui ainda para trazer a nossa maquiagem daquela estética do Halloween, mas dessa vez eu quis trazer alguma coisa de volta aos clássicos. Então, bora fazer uma maquiagem de vampira bem linda para esse Halloween? Primeiro eu vou começar já prendendo meu cabelo, tá? Deixando ele bem pra trás assim, porque eu quero usar assim uma base um pouco mais clara, mas dessa vez eu quero fazer uma maquiagem de vampira muito bonita, então eu quero que ela seja bem classuda, mas ainda com aquela energia meio maligna mesmo, assim, da estética do Halloween. Vou começar, gente, hidratando a minha pele com esse sérum aqui da Max Love, tá? Ele é um sérum, assim, gente, que promete muitas coisas, né? Reduzir poros e tudo mais, mas eu acho que pra mim ele serve mais como um leve hidratante, né? Não sinto que ele reduz poros nem nada do tipo, mas eu gosto, eu comprei ele justamente para ter um hidratante mais leve nesses dias que eu só quero hidratar minha pele por hidratar, entendeu? Então eu gosto de usar bastante ele aqui e vou aplicar por toda a pele. Eu vou aplicar só uma bruma fixadora aqui, que é essa daqui da Avon, aliás, nem mostrei, né? Eu uso muito ela aqui no canal, realmente porque eu quero trazer uma pele bem bonita. Apesar que não vai aparecer tanto, o destaque realmente dessa pele vai ser os olhos. Bom, meus amores, pra parte da pele mesmo, da base, eu vou usar uma base que já tem resenha sobre ela aqui no canal, tá? Que é essa daqui da Natural Tone, da La Branche, tá? Essa base aqui, ela tá num pouquinho tom mais claro que o meu, que é o tom 3. Eu gosto dela, ela tem uma textura ali um pouquinho mais natural e como ela tá um pouquinho mais clara, então já vai me ajudar. E pra ajudar a clarear mais, eu vou usar esse BB Cream aqui da Una Makeup. Por que eu vou usar essa base? Ela é uma base grossinha, tá vendo? Mas ela não tem tanta cobertura. Ela é uma base ali leve pra média, assim, e tal. Média pra mim, pra leve, na verdade. Promete ser média, mas eu acho que ela é mais pra leve. Porém, eu quero uma base mais clarinha mesmo. E eu não queria usar uma das outras bases lá, porque eu queria usar uma base que dificilmente eu uso pra gente já dar mais utilidade pra ela no nosso dia a dia, né? Então, tô misturando aqui. E na câmera já dá pra ver que ela tá mais clara, né? Que o meu tom. As duas bases são grossinhas, mas a cobertura delas são bem leves, tá vendo? Ó, tá bem mais claro já. Na câmera, eu vou aplicar um pouquinho aqui nos dedos, aqui com os dedos, e depois eu já venho com uma esponjinha. Aliás, acho que eu vou aplicar essa daqui com o pincel para dar um acabamento mais bonito. Então eu já vou dando uma leve espalhada aqui com o dedo. E depois só venho com o pincel dando mais acabamento aqui pra essa base. Eu tô aplicando essa base aqui com o pincel, mas eu também tô pegando ela e tô arrastando aqui um pouquinho mais pro colo, tá vendo? Pra gente já conseguir, obviamente, esbranquecer essa parte também, né? Então a gente já conseguir juntar os dois tons assim. Vou vir com a esponjinha dando acabamento aqui nessa base. Vou selar toda a minha pele com o meu pó da Pink 21. Ele é bem clarinho, então já vai clarear ainda mais a minha pele, ainda assim dando uma matificada em tudo. Olha a diferença gritante de um lado selado e um lado sem selar. Eu não tô falando nem de matificar, mas também porque essa pele tá muito mais aveludada. E olha a diferença que um pó faz, viu? E vocês já sabem, né? Uma pele de vampiro não tem viço nenhum, meus amores. Aqui é palidez pura. E agora, pra gente fazer o contorno desse rosto, porque não é que eu sou vampira, é que eu não vou ter nenhum contorninho nesse rosto não, tá? Vou pegar a minha Blaster paletinha da Obsidian e eu vou pegar esse tomzinho aqui, tá vendo? Ele é um pouquinho frio. Aqui dessa paleta, um marrom mais frio. Essa paleta só tem sombras frias, né? E eu amo. Pra essa questão é bem legal. E eu vou vir com a mão bem leve, porque apesar de ser um marrom, ainda é um tom muito frio e eu não quero pesar tanto. Vou fazer a mesma técnica do vídeo passado de puxar aqui esse contorno, mas eu quero algo um pouquinho mais sutil.
Bom, meus amores, já fiz o contorno desse rosto e na parte do nariz eu fiz um truque, que é você fazer aqui o contorninho nessa partezinha aqui onde fica a parte do buraquinho das narinas, porque aí dá a impressão mais de um nariz meio de caveira mesmo, mais marcado assim, que é quase um morto, gente. O vampiro ele é quase um morto, ele tá naquela estética. E agora eu quero trazer um ar mais de vilã mesmo pra essa maquiagem. Então eu vou vir com um pincel bem pequenininho, chega nem cabe na câmera, gente, ele é bem fininho, tá? E aqui na ponta da minha sobrancelha eu quero passar o corretivo pra deixar ela um pouquinho mais reta, sabe? Porque aí eu sinto que eu vou ter mais espaço e o meu olhar já muda um pouquinho. Porque vocês sabem, a sobrancelha muda muito o rosto. Então eu gosto de mudar um pouquinho ela em algumas maquiagens pra trazer a estética exatamente que eu quero. Bom, gente, eu dei uma leve escondida aqui, eu fiz só um desenho mesmo, porque eu vou vir com um grande esfumado, porque eu quero esse olho bem grandão, e eu quero pegar nessa parte da sobrancelha, então não tem problema, não tá totalmente perfeito, daqui a pouco a gente vai esfumar por cima, e quase nem dá pra ver, realmente eu só quero essa sobrancelha nessa parte, e ficou do jeitinho que eu queria. Bom, meus amores, eu apliquei um corretivo um pouco mais claro, um pouco não, bem mais claro que o meu tom aqui na parte da pálpebra. E agora vou selar ela com o mesmo pó branco que a gente tá usando em toda a maquiagem, tá? Inclusive a parte da sobrancelha eu também selei com pó, tá? Justamente pra não sair nada do lugar. E também na hora que eu for aplicar a sombra, também não se misturar com o corretivo e virar uma lambuzeira. Pra essa maquiagem, eu quero tons mais de berinjela, um marrom assim, um pouco mais arroxeado e tudo mais. Então eu vou começar com essa sombrinha aqui, que acho que é a bronzer da paleta da Obsidian também, com um pincelzinho de esfumar, e eu vou abrindo bem essa sombra. Eu quero ela por todo o meu olho. Inclusive, quero fazer aquela técnica de aplicar a sombra aqui e aqui, menos no meio. Porém, eu quero esfumar bem alto, deixando realmente só a pálpebra móvel sem sombra. Fiz aqui, meus amores, esse esfumado aqui, deixando bem o meio sem sombra. E agora eu vou aplicar uma sombra cremosa da paleta da Obsidian, que é a sombra mais famosa que essa paleta tem, justamente nesse meio, e vou esfumando um pouquinho das bordas dele, sem esconder esse marrom um pouquinho mais avermelhado que eu quero que ele apareça. E agora, meus amores, depois de eu ter esfumado, apareceu aqui, né, vocês estão vendo, eu consegui fundir o azul com o outro tom mais vermelhado, né? E agora, antes da gente vir pra parte de baixo dos olhos, que realmente vai ser onde tá impactante, eu quero reforçar minha sobrancelha, eu quero deixar ela um pouquinho mais escura, então vou usar um marrom mais escuro que o meu tom, e eu vou preencher deixando ela um pouquinho mais reta. Gente, olha como uma simples sobrancelha faz uma diferença, né, meus amores? Pois é, agora eu vou aplicar aquela primeira sombrinha, essa daqui, tá vendo? Na parte inferior dos olhos, aqui para trazer uma sensação de olheira e também aqui embaixo um pouco mais avermelhado. Bom, meus amores, agora que eu dei essa sombreada por aqui, eu vim com um pincel bem fininho, assim, e eu vou vir com uma sombra vermelha, essa daqui, e uma sombra roxinha, pra fazer veias realmente aqui nessa parte de baixo, mas é algo muito sutil, realmente é só pra parecer que as veias são muito, muito aparentes, uma pele bem branca, meio até doente. Meus amores, eu já terminei de fazer algumas veias, tô chegando aqui um pouquinho mais perto, ó, pra vocês conseguirem ver. Fiz uma na testa e fiz uma aqui no queixo que ficou muito legal. Realmente bem realista. E é realmente isso que eu quero. E agora a gente vai pra parte da boca e já trazer um sangue pra essa maquiagem. Aliás, meus amores, antes de eu realmente começar pra parte de baixo, vou vir com um lápis preto aqui na minha linha d'água. Óbvio, pra gente já escurecer mais esse olhar. A parte dos lábios, meus amores, com o mesmo lápis preto, vou fazer um contorno, como se fosse um contorno labial mesmo, só que dessa vez com lápis preto. Eu vou deixar esse contorno mais ou menos até aqui, ó, tá vendo? E aqui dentro a gente já vai aplicar um vermelho.
Agora, meus amores, eu vou vir com um batom vermelho, aplicando no centro aqui e depois já esfumando. E logo, logo a gente vai fazer umas gotinhas de sangue. Bom, meus amorzinhos, eu misturei um batom vermelho aqui com um pouquinho de água pra dar uma leve diluída nele. E apliquei aqui, eu tô aplicando com os dedos mesmo, tá? E o excessinho eu tô aplicando nas bordas assim, pra ficar como se tivesse alguma coisa um pouquinho mais derramada, né? Tipo, ops, sem querer, peguei todo o seu sangue. Agora, meus amores, eu quero fazer tipo uma mordida aqui de vampiro, como se ela estivesse sendo transformada há pouco tempo. Então eu vou vir com uma sombra preta, essa daqui, e um pincel fininho. E vou fazer 2 pontinhos, assim. E logo em seguida vou vir com o vermelho, intensificando essa mordida. Bom, gente, aqui eu acabei fazendo algumas veias e também um esfumadinho vermelho por volta, assim, pra deixar tudo bem medonho mesmo. Tô aplicando um pouquinho de sombra preta só aqui no meio desse batom, pra trazer um pouquinho mais de profundidade mesmo. E estamos finalizando. Bom, gente, apliquei um gloss por cima. E agora eu vou fazer os últimos detalhes. Aplicar máscara de cílios, fazer a produção. E já já apareço pra vocês. Bom, meus amores, voltei aqui com a maquiagem já finalizada. Tô aqui dando um zoom um pouquinho mais perto. Gente, olha essa veia que eu fiz aqui. Olha, quero muito que vocês analisem essa maquiagem. Quero muito saber, inclusive, o que vocês acharam dessa maquiagem, né, meus amores? Comenta aqui embaixo, eu quero muito, muito saber do que vocês acharam da minha vampirona. Quero saber também se vocês irão reproduzir essa maquiagem. Comenta aqui, eu quero muito saber. E o vídeo vai ficando por aqui, meus amores. Se você gostou, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e clicar no sininho das notificações pra vocês não perderem nada que está por vir, viu? Um beijo da sua vampirona e tchau!